Começa agora mais um programa O Mundo Mais Criança. Hoje, na nossa pauta Saúde Oral Infantil, vamos falar sobre prevenção. E eu converso agora com o doutor Eduardo Jalas. Tudo bom, doutor? Tudo bem, está tudo ótimo. Obrigado pela presença. Vamos ajudar, vamos ver como é que a gente pode ajudar as pessoas. Obrigada, doutor. E assim, doutor, eu digo, olha, não parece um consultório, doutor. Aqui tudo é muito mágico, é lindo. Parabéns, viu, doutor? Muito obrigado. Essa é a intenção mesmo, da gente tirar um pouco aquele medo do dentista, aquela imagem ruim do dentista. Esse é um dos nossos objetivos aqui. Que bom que você gostou. Doutor, sabemos que tudo começa na gestação. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre o pré-natal odontológico e como é feito. Ótimo. De fato, tudo começa na gestação. A formação de toda a parte estrutural da criança, todo o organismo da criança, ele se desenvolve durante a gestação. Inclusive a boca e também os dentes, né? A boca começa a se formar por volta dos 3 meses, os dentes a partir dos 3 meses e meio. Então, tudo que a mãe come chega na criança pela placenta, né? Então, remédios, comidas, bebidas, tudo isso pode chegar na criança. Então, já tem muita coisa que a gente pode fazer na gestação, pensando na prevenção, na saúde bucal da criança. Muitas vezes, quando a gente fala de pré-natal, as pessoas imaginam que é na gestante. Não, pode-se, deve-se também fazer intervenções e tratamentos e prevenção com a mãe, mas assim, a gente está falando de fazer tratamentos preventivos na criança, não na criança dentro na gestação, mas objetivando a criança. Então, por exemplo, a flora bacteriana, assim, as bactérias que a criança vai ter, elas são essencialmente transmitidas pela mãe. E a criança nasce sem bactéria, ela começa uma colonização bacteriana no canal do parto. E de quem ela vai adquirir esta flora bacteriana? Essencialmente da mãe, que é quem mais tem contato próximo, contato íntimo com a criança. Além desse contato e essa transmissão que vem da mãe, a imunidade da criança vem pelo aleitamento materno. Aquele colostro que vem antes do leite materno é aquilo que dá a imunidade para a criança. Então, a criança vai receber as bactérias que a mãe tem e ela vai ser imune às bactérias que a mãe é. Então, essencialmente, a flora bacteriana da criança será igual à da mãe, se for boa ou se for ruim. Então, sabendo disso, a gente pode fazer um tratamento na mãe para que ela transmita menos bactérias prejudiciais para a criança. Outra coisa que a gente pode fazer, que é super simples, é assim, a criança, quer dizer, a bactéria específica da cárie, ela precisa de 2 fatores para que ela colonize. A gente precisa ter dente na boca e a gente precisa ter açúcar. Então, se a criança não ingerir açúcar até os 2 anos, que é quando termina o nascimento dos dentes, que a gente chama de janela de infecção, então, assim, se a criança não ingerir açúcar até os 2 anos, ela não vai colonizar essa bactéria da cárie. Então, ela não vai ter cárie. Então, isso é muito simples de fazer. É só não dar açúcar para a criança. E quando a gente está falando de açúcar, não é o açúcar mesmo, porque no leite tem açúcar, né, a lactose. Nas frutas tem a frutose, não é esse açúcar, é o açúcar artificial, o açúcar industrializado, nos achocolatados, nas vitaminas, nos iogurtes. Então, este açúcar, se a criança não ingerir, e aí eu nem precisa falar de doce mesmo, brigadeiro, se a criança não ingerir açúcar até os 2 anos, a chance dela ter cárie é muito pequena. Então, são dicas fáceis, que se a mãe souber, e aí seria interessante que ela soubesse isso antes da criança nascer, né? Então, o pré-natal odontológico, basicamente, a gente preconiza que sejam feitas, mínimo, 2 consultas. Uma no início, para que a gente passe as informações para a mãe do que ela deve e pode fazer durante a gestação, e uma outra consulta no final da gestação, para que a gente passe as informações do que fazer quando a criança nascer. Então, se a mãe souber o que fazer antes do problema acontecer, esse problema não vai acontecer. Então, são dicas super simples. Nossa, doutor, que bacana. Eu não sabia disso também, até os 2 anos de idade da criança. Bacana, viu, doutor? Simples de fazer, só não dá açúcar para a criança. Olha aí, mamães. Doutor, a partir de que idade é indicado levar o bebê ao dentista?
Legal. O ideal seria essa ideia que a gente falou, né? Trazer a criança na barriga da mãe, né? Que a gente já pode começar um tratamento preventivo. Mas falando especificamente da criança, o ideal é que esta criança venha antes, se ela não veio, se a mãe não veio no pré-natal, então que ela venha o quanto antes dos dentes nascerem. Mas se a mãe fez um pré-natal, ou se ela teve essa instrução, se ela foi aconselhada, então quando começar a nascer os dentes? Então vem, faz uma consulta para ver se está tudo bem, para receber algumas outras informações a respeito de chupeta, mamadeira, dedo, porque tem muita coisa que a gente pode falar, tem muita gente que fala muita coisa que não tem sentido, que não tem fundamento. Doutor, até uma pergunta, a criança que não chupa chupeta, mas chupa o dedo, não pode também, né, doutor? Não é indicável, né? Não, o dedo ainda é pior do que a chupeta. Eu costumo dizer o seguinte, nenhum dos dois é bom, né? Mas se você for optar, opte pela chupeta. A chupeta é ruim? Não também. A gente tinha uma ideia antes que a chupeta estraga. Não é assim. Se a chupeta for bem utilizada, ela é um excelente auxílio. A gente brinca entre nós, né, os odontopediatras, os pediatras que a gente convive, a gente brinca que chupeta salva casamento. Porque assim, ela acalma a criança. E quem já teve um filho pequeno, você já teve, eu já tive. Então a gente sabe como é que é uma criança chorando de madrugada e não passa e não é cólica, não é fome. E às vezes você dá uma chupeta para a criança acalma e dorme. Então, quando a gente consegue passar essas informações para a mãe, né, para os pais, mas principalmente para as mães, a chupeta é muito boa. E ela não é esse vilão que falam que não pode chupar chupeta. Pode. Agora, dedo não. Porque o dedo, o problema é que ele deforma bastante, mais até que a chupeta, e para largar o hábito do dedo é muito mais difícil. A chupeta não é fácil, mas é muito mais fácil de tirar o hábito do que o dedo. Então, se for, eu não recomendo nenhum, mas se for, vai para a chupeta. Entendi, doutor. Doutor, sabemos que você é muito amado pelas crianças e também pelos pais. Qual a importância da dinâmica lúdica na hora do atendimento? Nossa, excelente, excelente. Eu acho assim, quando eu resolvi me dedicar exclusivamente a atender crianças, eu me preparei, né? E uma das áreas que eu percebi que era carente de profissionais dedicados é na parte psicológica. Não só na parte técnica. Eu tenho aqui no consultório 3 linhas mestras, né, de conduta. Primeiro é a prevenção, que é minha paixão. Eu acredito muito na prevenção. Segundo, eu trabalho baseado em tratamentos com evidências científicas, né, porque tem muita coisa que não funciona, que as pessoas vão falando, mas principalmente na psicologia. Eu acredito que o grande erro dos profissionais que lidam com crianças é achar que a criança é um adulto em miniatura. Então, isso é um erro muito comum. Quando você entende isso, você se aprofunda no mundo das crianças, a coisa fica um pouco mais fácil. Então, eu busco aqui fazer um ambiente lúdico, um ambiente agradável, que a criança se sinta acolhida, se sinta parte do ambiente, porém, eu não infantilizo demais. Eu não quero que a criança também viva um conto de fadas no meu consultório e não saiba que está tratando o dente. Não, eu preciso pensar que essa criança vai se tornar um adulto e ela, nesta fase, está muito permeável aos ensinamentos, à educação, à prevenção. Então, eu procuro não fazer daqui um conto de fadas, né? Eu faço daqui uma experiência agradável, legal, bacana, mas não irreal, né? Não um mundo de imaginação. Então, assim, faço mágica, tem videogame, tem o banheiro infantil, tem brincadeira, tem brinquedo, tem desenho, tem um monte de coisa pensado para eles. Ai, doutor, eu já quero aqui, eu adorei também, doutor. E a criança, ela entende o que está acontecendo, né, doutor? Esse é o meu maior objetivo, não. Mas é um dos meus grandes objetivos aqui, que a criança entenda que ela está num dentista. Porque ela, é o que eu falei agora há pouco, ela vai se tornar um adulto e ela precisa de tratamento odontológico para o resto da vida. Então, só para, né, aqui no consultório, a minha missão no consultório é influenciar a população mostrando os benefícios da prevenção. Né? Não só a criança, mas o
Meu público é criança, só que essas crianças serão adultos. Então, eu penso já nos filhos das crianças que tratam comigo, porque se eles estiverem conscientizados e tiverem uma experiência bacana com dentista e tudo mais, os filhos deles e os filhos terão uma saúde bucal muito boa, não terão medo, não terão problema, não terão resistência para ir num consultório. Então, eu penso nisso. Doutor, já chegou alguma criança com trauma aqui? Não vou falar que todo dia, mas chega muita criança aqui. Tem muito medo, doutor? Muito medo. Algumas, por causa dessa situação que eu falei, né, que alguns profissionais acabam tratando como se fosse um adulto em miniatura, e aí a coisa às vezes sai um pouco fora do controle. Ou porque os pais, muitas vezes, também passam essas informações sem perceber. Sabe aquela coisa assim, porque a criança não é só verbal, ela percebe no ar, né, as linguagens não verbais. Então, você está lá no carro, o marido fala, puxa vida, amanhã eu tenho dentista. Pronto, ele está dando uma informação negativa sobre a ida ao dentista. Então, a criança absorve aquilo. Esses dias chegou uma criança aqui que nunca tinha ido ao dentista, 3 anos e pouquinho, ela chegou aqui morrendo de medo. Por quê? Tinha assistido no dia anterior o Procurando Nemo. Tem uma cena que o dentista está tratando a sobrinha de aparelho, e o jogo, né? A criança projetou, porque eles têm uma imaginação e uma psicologia totalmente diferente. Ele chegou aqui morrendo de medo, porque ele achou que todo dentista era daquele jeito. Ele não consegue diferenciar tão bem a realidade da imaginação, do desenho. Então, é muito comum. E um dos trabalhos que eu faço aqui é tirar esse trauma, ou fazer com que a criança não fique traumatizada. Vamos falar de quando nós chegamos aqui, a recepção, né, doutor? Exato. A gente tem lá essa recepção infantil, uma brinquedoteca, né, que está adaptada para eles. Quando eu chego, não sou eu que chego primeiro, é o Minion, né, que ele vai, é um boneco de controle remoto. Então, a criança, o primeiro contato que ela tem é com o boneco. E eu vejo que os pais ficam também surpresos, gostam muito. Aí eu chego não sou um dentista que usa branco, nem avental branco, nem nada, porque existe uma síndrome do jaleco branco. Então, eu trabalho dessa maneira, eu tenho vários desses uniformes. Isso tira um pouco e eu consigo acessar e criar um vínculo com a criança muito mais rápido. Aí, quando vem para cá, eu mostro, tem um banheirinho e tudo mais. Quando vem para cá, eu faço mágica, eu apresento o consultório de uma outra maneira. Então, o que normalmente causa problema, eles conhecem de uma maneira mais agradável e muito mais lúdica. Então, eles acabam aceitando o tratamento muito mais facilmente. E tudo vira uma festa, doutor. A criança sai muito feliz e os pais ainda mais, né, doutor? Meus parabéns, viu? Muito obrigado, muito obrigado. É o objetivo nosso aqui, é exatamente esse. O foco é na criança, sempre. A minha preocupação sempre é com a saúde da criança, é fazer com que a criança fique saudável e mantenha-se em saúde. Mas não é a criança só que faz parte, é um tripé. Eu, os pais e a criança. Então, todo mundo tem que trabalhar em conjunto para o objetivo maior, que é a saúde bucal da criança, né? Mas não sou só eu que faço, nem só os pais e nem só a criança. Então, todo mundo precisa ajudar e todo mundo precisa ficar satisfeito, né? Então, por isso que eu fico muito contente, porque os pais também gostam, os pais ficam satisfeitos e felizes, porque veem o resultado nos filhos. Isso é muito gratificante. Doutor, sabemos que você investiu também em alta tecnologia para melhor atendimento, né, doutor? Conta pra gente, eu achei super interessante também, os pais vão adorar também, sobre essa câmera intraoral. Ótimo, muito legal. Essa câmera intraoral é um recurso que a gente utiliza dentro da boca, né? Uma câmera intraoral, ela é pequena, ela vai dentro da boca e ela filma e fotografa os dentes. Então, eu não uso mais espelhinho ou aqueles ganchinhos, né, que as crianças falam, cara, você vai usar aquele ganchinho? Eu não uso mais para fazer diagnóstico, porque eu uso essas imagens, eu capto essas imagens na boca da criança, elas vão para o computador, e no computador eu consigo ampliar esse dente, o dente da criança, eu consigo visualizar o dente ampliado em até 100 vezes. Então, nada do que esteja na boca passa despercebido. Se tiver qualquer pontinho de cárie, qualquer problema, eu consigo identificar. Isso é uma preocupação para mim. Eu tinha essa preocupação para fazer um diagnóstico correto, porque eu não quero que a criança passe aqui
e, de repente, eu não identifique um problema. Esse era o meu objetivo inicial. Porém, consigo me comunicar muito melhor com os pais. Por quê? Eu percebi que, para mim, o que é óbvio para mim dentro de uma boca, e principalmente de uma boca de uma criança, eu sei o que eu estou vendo, o que eu estou imaginando, eu sei o problema, mas os pais não. Porque os pais não são dentistas. Muitos até são aqui, que eu atendo muito filho de dentista. Mas mesmo assim, às vezes, uma imagem, como diz o ditado, vale mais que 1000 palavras. Então, eu consigo literalmente mostrar visualmente para os pais o que está acontecendo. Eu consigo mostrar, olha, esse dente está íntegro, está saudável, e esse aqui não, esse está com cárie, ou esse está com uma mancha branca, ou esse está com uma placa bacteriana. Então, este recurso, além de me ajudar no diagnóstico, eu faço um diagnóstico sem sombra de dúvidas, assim, sem erro, também para comunicar, para os pais entenderem, e aí eles se conscientizarem da situação dos filhos. E fora a transparência do atendimento, do tratamento, né, doutor? Porque, como o doutor mesmo disse, às vezes alguma coisa que o pai não viu ainda, está no comecinho, né, doutor? Tudo muito mais fácil de resolver. Exato. Então, os pais, pela ignorância não, mas por não conhecerem, né, às vezes olham dentro abre a boca, pede para o filho para abrir a boca e fala, não, está tudo bem, porque não viu nada muito grave. Então, acha que está tudo bem. Então, quando vem, a gente mostra como está a situação real da criança. Então, isso dá uma transparência muito grande, porque não tem aquela dúvida de vai no dentista, fala que tem 3 cáries, vai no outro, fala que não tem nada. Como é que o pai vai ficar? Tem ou não tem? Tem 3, não tem? Tem 2? Aqui a gente mostra, fala, olha, tem ou não tem. E quando tem, você fala, isso aqui é uma cárie, isso não é. Então, essa transparência também, eu acredito muito. Eu trato as crianças aqui, eu me comporto pensando que poderiam ser os meus filhos. Então, eu faço para os filhos dos outros o que eu gostaria que fizessem para os meus. Então, eu fiquei pensando um dia, eu falei assim, poxa, se eu não fosse dentista, talvez eu não tivesse essa clareza toda. Então, eu falei, poxa, deixa eu fazer isso para os pais. Então, foi por isso que eu investi nessa câmera. E é um resultado fantástico. Primeiro para o diagnóstico e depois para essa transparência, porque não sobra dúvida se tem ou não tem problema. Então, é bem legal, é um recurso... É uma tecnologia aliada à prevenção. É um auxílio para a gente no tratamento. Nossa, doutor, eu fiquei encantada mesmo. Olha, eu não conhecia nenhum tipo de tecnologia assim ainda. E eu fiquei muito surpresa também, viu, doutor? Que bom, eu fico muito feliz. Como eu falei, nossa missão aqui no consultório é influenciar a população mostrando os benefícios da prevenção. Então, isso também é muito legal. Mostrar, divulgar esse trabalho, porque está aí. Para as pessoas saberem. A gente tem algumas campanhas aqui no consultório, às vezes a gente faz campanhas para que as pessoas venham só para saber como é que está. Porque é importante que as pessoas saibam da sua saúde bucal. Se vão tratar ou não, aí é uma outra esfera, né? Mas assim, é importante que as pessoas saibam se a sua situação está boa ou não, se a sua saúde bucal está boa ou não. Então, esse é um trabalho que eu faço com muita satisfação, com muito gosto. Eu acho que divulgar a prevenção, divulgar os tratamentos preventivos, divulgar a saúde bucal das pessoas é algo que só engrandece, só faz bem para as pessoas. Então, se eu puder ajudar e contribuir nisso, eu fico muito, muito feliz. Nossa, doutor, muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigado a vocês pela oportunidade, aí, pela divulgação. E estamos à disposição. Sempre que precisar, qualquer dúvida que seus telespectadores, os assinantes do canal, ou quem os visualizadores do site, lá do portal, tiverem, fique à vontade, ou direto ou por intermédio do portal, mandem a pergunta, vocês me repassam, Prevenção é informação. Então, para mim, informação é algo que eu tenho o maior prazer em divulgar e em propagar a informação. Então, eu estou sempre à disposição. Obrigada, doutor. Muito obrigado a vocês. Até o nosso próximo encontro. O Mundo Mais Criança. A informação com responsabilidade, aqui você acha.